O tema de hoje, carta às igrejas da Ásia. A primeira igreja de hoje, igreja de Éfeso. O texto bíblico diz assim, capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens preservado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a seu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça. Compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, esse texto aqui deixa claro algumas situações e nós precisamos caminhar por elas. Por exemplo, inicialmente ele começa, aliás, todas as cartas escritas a essas igrejas, ele começa dessa forma. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, em Filadélfia, em Laodiceia, e assim com todas as igrejas. Esse ao anjo, muitas pessoas, muitos teólogos, historiadores, eles atribuem esse ao anjo ao pastor da igreja, daquela época. Não é uma confirmação. Ao anjo pode ser um ser celestial, um ser espiritual que fica nessa igreja para poder trazer, proteger, enfim, guardar essa igreja, servir a essa igreja de acordo com a vontade de Deus. E aí, porque os anjos são serviçais de Deus, eles estão ao nosso serviço, eles estão nos servindo. Então, pode ser, mas pode ser também o pastor da igreja, o pastor literalmente, o anjo, aquele homem que vai cuidar da igreja. Mas independente do que seja, isso não é um detalhe que vai fazer a diferença para nós. Isso é um detalhe. Mas eu quero que você comece aqui. O apóstolo João, ele recebe visões vindas do Senhor Jesus acerca de acontecimentos futuros. E ele pede para que João escreva essas cartas, essas informações que ele está recebendo, ele escreva cartas para que ele possa enviar a essas igrejas. Naquele tempo não tinha WhatsApp, e-mail, Instagram, não tinha direct, não tinha nada desse tipo, para que eles pudessem se comunicar entre si. Então, o apóstolo escrevia carta, aquela moda bem antiga, dos mais antigos vão lembrar, e aquela carta, e enviava a essas igrejas através de mensageiros. Essas cartas tinham revelações que traziam elogios em algum momento, traziam admoestações, traziam correções e traziam disciplina para essas igrejas. Então, havia um misto de informações e para cada igreja Jesus revelava algo para que o apóstolo João escrevesse e enviasse a essas igrejas. Aqui, a primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 1 a gente já falou, acerca do início da carta, e ele coloca assim no versículo 2, conheço as tuas obras. Aqui eu começo a entender, Deus conhece, Deus, através da sua onisciência, ele conhece exatamente tudo a meu respeito e a seu respeito. Lembra que eu disse que essas cartas foram escritas para essas igrejas, mas a aplicação, ela serve para mim e serve para você. Deus conhecia as obras dessas igrejas. E aí ele continua, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Então, existem pessoas
que se levantam dizendo que são, mas não são, são impostores. Mas existem pessoas que, mesmo vivendo nessa contradição, nessa contramão da caminhada cristã, estão se mantendo perseverantes. Aqui, ó. Tanto o teu trabalho árduo, estão trabalhando arduamente e estão perseverando. Essas pessoas, assim como essa igreja, elas trabalhavam arduamente. E aí, em algum momento, acontecia situações que pessoas se levantavam se dizendo ser alguma coisa dentro da questão eclesiástica, mas de fato não era. E essas pessoas não desistiam. Então eu já aprendo aqui a primeira coisa. Eu e você vamos nos deparar com pessoas que dizem que são, mas não são. E isso não pode nos desanimar a ponto de nos fazer desistir. Nós podemos até ficar desanimados, mas nunca vamos, ou melhor, nunca deveríamos desistir dessa caminhada cristã, porque nós estamos rumo ao céu, e essas situações, elas vão acontecer e elas fazem parte do processo. Essa igreja aqui, Jesus estava mostrando para o apóstolo João situações que essa igreja vivia. Aí ele continua dizendo: tens perseverado e suportado firmemente de toda espécie por causa do meu nome. Então, essa igreja aqui, ela suportava e perseverava por tudo que ela vivia. Diante de tudo que aquela igreja vivia, ela suportava e perseverava. É isso que eu e você estamos fazendo na caminhada cristã. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós estamos suportando e perseverando. O texto de Mateus capítulo 24, versículo 13, diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar, não é até o meio do caminho, eu já falei em outras situações sobre isso. Nós precisamos perseverar até o fim. Precisamos perseverar até o fim. No versículo 4 ele diz: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Muitas pessoas começaram muito bem na obra de Deus e elas estavam, fervendo, caminhando com uma dinâmica muito boa. Mas, de repente, em algum momento da caminhada, elas deixaram de fazer alguma coisa que elas iniciaram lá atrás. E é aqui o perigo da nossa caminhada cristã. É aqui o perigo, porque nós começamos muito bem um processo e estamos fazendo muita coisa, e aí a gente evangeliza, a gente participa de culto de consagração, culto de oração, culto da palavra, culto de todos os nomes, e aí em algum momento alguma coisa acontece e vira uma chave e nos desanima a ponto de nós deixarmos o primeiro amor. Quando fala deixar o primeiro amor, nem sempre está dizendo de se afastar da presença de Deus. Em alguns momentos, nós deixamos o primeiro amor porque deixamos de fazer com aquele afinco, com aquele coração aquecido, com aquela vontade de ver as pessoas se arrependendo dos seus pecados. E aí, essa nossa dinâmica em ver isso tudo acontecer nos desanima a ponto de a gente não fazer daquela maneira que a gente começou lá atrás. E aqui eu aprendo, não é a forma com que eu começo, mas é a forma com que eu vou terminar. Eu iniciei uma caminhada cristã há cerca de 31 anos atrás, e eu estou hoje... Aí eu não sei se estou no meio do caminho ou perto do final, mas eu não estou no final, eu não posso parar. Eu não posso parar porque ainda não acabou. Jesus ainda não chamou a minha senha. Jesus ainda não terminou, não concluiu a obra na minha vida, então eu não posso parar. E eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer as coisas do Senhor do mesmo jeito com que eu fazia antes. Essa igreja aqui, ela fazia de uma forma e ela abandonou o primeiro amor. Aquele amor que aquece o coração, que você pode estar chovendo, você fala, não, eu vou para a igreja. Pode estar chovendo, você fala, não, eu vou evangelizar. Hoje tem um grupo de evangelismo, você vai, você não para. E aí essa igreja parou. Aí ele diz assim, recorda-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tem aqui
três coisas para a gente fazer, pelo menos. A primeira delas, recorda-te, lembra? Aonde foi que você parou de fazer do jeito que você fazia lá no início? Onde foi que parou? Onde foi? Aí, aqui ele fala onde você caiu. Aonde foi que você deixou escapulir aquele amor que ardia no teu coração? Quando você ia fazer. Porque quando a inocência é uma bênção, né? Meu filho sempre fala isso. A inocência, de vez em quando a gente se depara com situações e a gente não sabe, a gente continua a nossa vida. Né? Por quê? Porque nós não sabemos o que de fato é, mas quando nós temos ciência, aquilo entra no nosso coração e a gente entristece a ponto de, não vou fazer mais não. Quer ver uma coisa que entristece o nosso coração? Quando a gente ajuda uma pessoa e a gente é enganado, né? Descobre que foi enganado. Aí você fala assim, eu nunca mais ajudo ninguém. Isso é a pior frase que a gente pode dizer. Eu sempre falo, eu oro para o Senhor, não me deixa ser enganado. Senhor, não me deixa ser enganado. Aí eu estava conversando com meu irmão Ademilson, ele falou assim, ele conversando comigo, diácono Ademilson, ele falou, pastor, eu oro pedindo ao Senhor, abre meus olhos, mas não deixa o meu coração se fechar. Eu achei aquilo lindo, sabe por quê? Porque ele sabe que em algum momento ele vai ser enganado, mas ele não deixa isso fechar o coração dele. E é isso que a gente precisa entender na nossa caminhada. Nós vamos ver coisas que vão nos entristecer, nos decepcionar, nos frustrar, mas isso não pode fazer com que nós paremos a nossa caminhada. E aí ele diz assim, recorda-te, primeira coisa. Segundo, arrepende-te. O arrependimento é aquilo que entra no nosso coração de forma que é uma facada que nos faz retornar e falar, eu errei. Nós botamos a mão na cabeça e falamos, eu errei, eu não posso continuar dessa forma. E aí você se arrepende a ponto de deixar aquilo e continuar a sua caminhada. E aí ele continua dizendo, recorda-te primeiro, arrepende-te segundo e terceiro, volta à prática das primeiras obras. E aí a gente se lembra de onde caiu, onde parou, se arrepende, fala, não, Senhor, eu não posso ficar assim, e volta a praticar as primeiras obras, e volta a fazer. Ele continua, porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Deus vai tirar. Lembra daquela figueira? Jesus passou e falou assim, se essa figueira aqui não der fruto, a gente vai arrancar. Toda árvore que não dá fruto, ele arranca. Então, eu preciso entender, se eu continuar nessa caminhada sem olhar onde eu caí, sem me arrepender, sem voltar às primeiras obras, ele vai arrancar o candelabro. O candelabro era o que iluminava. E aí ele vai, tens contudo a teu favor. E ele mostra, de tudo, Jesus aqui está aplicando o ama, né? Assopra, morde e depois assopra de novo. Ele disse, conheço as tuas obras, é perseverante, suporta. Depois ele fala assim, entretanto, aí agora ele morde, e aí ele volta a soprar. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas. Os nicolaítas são seguidores de uma doutrina, né, aplicada pelo então, né, diácono, lá do livro de Atos, capítulo 6, Nicolau, os nicolaítas, uma doutrina ateísta que contrariava tudo aquilo que estava sendo pregado naquele tempo. E aí, Jesus finaliza essa carta entregando para o apóstolo João, que ele escreve assim, quem tem ouvidos, compreenda, ouça o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso. Aqui, comer da árvore da vida faz menção à vida eterna, a ser pleno na eternidade. Eu e você precisamos perseverar para que possamos provar dessa eternidade, para que possamos viver a eternidade ao lado do Senhor. Porque uma coisa que a gente
de vez em quando a gente se esquece, é que todos viverão a eternidade. Todos. O detalhe é saber se vai viver com ou sem Jesus. Eu e você precisamos perseverar até o fim. Se algo aconteceu e você deixou a prática do primeiro amor, lembra onde você caiu, arrepende-te e volta às primeiras obras. Precisamos fazer isso. Precisamos entender que a nossa vida, a nossa caminhada, ela teve um início, tem um meio, e o meio é o processo que nós estamos vivendo. E ela tem um fim. E o fim é quando chegarmos no céu. Antes de nós recebermos a coroa de vitória, nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Eu e você estamos proibidos de parar no meio do caminho, no meio do processo. Não importa o que você esteja vivendo, e eu aqui não estou desrespeitando a sua dor, o seu sofrimento. Eu só estou dizendo que o que você está vivendo não pode te parar, porque o teu rumo, o teu destino, vamos dizer assim, é o céu. E quando você chegar no céu, você vai receber do Senhor: vinde bendito de meu Pai. E aí sim, o descanso vai ser eterno. Enquanto isso não acontece, permaneça firme, porque Deus está te sustentando e te fortalecendo nessa caminhada. Amém? Deus abençoe a tua vida.